Essa questão diz o seguinte: o trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas, EFVM, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira de Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona uma redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Essa é uma questão que fala sobre movimento uniformemente variado, que é um movimento que tem uma aceleração ou desaceleração quando essa aceleração for negativa. Então, a gente começa essa questão colhendo as informações úteis. Quais são elas? Olha, nós vamos ter que calcular a aceleração. Para calcular a aceleração, nós precisamos de duas coisas: velocidade, tempo, ou velocidade e distância. Vamos ver o que o enunciado dá para gente. Olha, com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Então, a gente começa a colocar essas informações num cantinho. Antes, nós tínhamos o seguinte: ΔS era igual a 400 metros. A frenagem começava nessa distância. Atualmente, nós temos a seguinte situação. Vamos ver. Aqui no enunciado, atualmente essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona uma redução no tempo de viagem. Então, atualmente, ΔS é 250 metros. Legal. E o que mais? O que mais está aqui, olha. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, então nós temos o seguinte: fechou nessa questão. Olha, o trem ele vai sair dessa velocidade para zero. Então, nas duas situações, o ΔV vai ser igual a menos 72 km por hora. Por que menos 72? Ué, porque ele está freando, então ele vai diminuir a sua velocidade. Naturalmente, a gente espera que a variação da velocidade seja negativa, certo? Porque é zero menos 72. E essa variação é a mesma nos dois casos. O que muda é só a tecnologia de frenagem. Olha só, nós temos aqui metros misturado com quilômetro por hora. Isso é um problema. E a resposta ela tem que sair em metros por segundo ao quadrado. Então a nossa escolha aqui vai ser converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Se você já sabe fazer, faz no instantinho. Se você esqueceu, eu vou dar uma lembrada rapidinho de como que a gente faz isso. Olha só, 1 km por hora é igual a quê? É igual a 1. E agora vamos pensar. O que é um quilômetro? Um quilômetro são 1000 metros. Então nós podemos trocar o quilômetro por 1000 metros. Dividido pelo quê? Por uma hora. Mas o que é uma hora? Bom, são 60 minutos vezes 60 segundos. Então está feita a nossa conversão. Corto os zeros e ficamos com 10 dividido por 36 metros por segundo. Isso daqui é a mesma coisa do que 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Então, conclusão, quilômetros por hora e metros por segundo. Quando a gente está passando de quilômetro por hora para metro por segundo, nós dividimos. Quando nós estamos passando de metro por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos. E por quanto? Por 3,6. Beleza? Então, nesse caso daqui, nós temos 72 km por hora. E aí, como nós queremos passar para metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6. Então, isso daqui é a mesma coisa do que 72 dividido por 3,6 metros por segundo. Essa conta é muito popular e ela dá 20. Ou seja, a velocidade, a variação dela é de 20 metros por segundo. Então, menos 20 metros por segundo, respeitando o sinal que já estava ali presente. Isso é a mesma coisa nos dois casos. Tá,
Mas e aí? Eu quero calcular, na verdade, a aceleração, não é nada disso que você está falando aqui. Calma que a gente vai chegar lá. Olha só. Como que a gente pode fazer agora para calcular a aceleração? Nós temos o tempo? Não temos o tempo. Como não tem tempo, tem que usar a equação de Torricelli. E ela diz o seguinte: a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. E aí, nós aplicamos essa equação de Torricelli nas duas situações. Vou chamar antes de 1 e atual de 2. Então, aqui, situação número 1. Qual que é a velocidade final? Zero, porque o trem termina parado. Qual que é a inicial? Menos 20. Então, menos 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que a gente não conhece, vezes o ΔS, que no caso número 1 é 400 metros. E agora, basta resolver essa equação para descobrir a aceleração. Zero ao quadrado é zero, menos 20 ao quadrado é 400, e aí temos aqui 800 vezes A, que é 2 vezes 400. Agora nós mandamos esse cara para o outro lado, ele estava aqui, né, com o sinal de mais invisível na frente dele, então ele vai para lá com o sinal de menos. Então fica menos 400 é igual a 800 vezes A. E agora dividimos aqui por 800, que estava multiplicando o A e vai passar para lá dividindo. Então no final do dia, menos 400 dividido por 800 é igual a A. Simplifica, simplifica, e aí terminamos. Quanto é que é 4 dividido por 8? É a mesma coisa do que 1 sobre 2, e isso é a mesma coisa que 0,5. Então, a nossa aceleração, no caso 1, é de menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Terminamos? Não. O problema é que é a diferença da aceleração no caso número 1 para a aceleração no caso número 2. Então, agora nós vamos resolver a mesma coisa, mas no caso 2. Como é que fica? No caso 2, a velocidade final é zero. A velocidade inicial é menos 20 de novo. E aí temos 2 vezes A vezes 250 metros, que é o deslocamento agora nesse caso. A gente fica com zero sendo igual a 400 mais 500, agora é 2 vezes 250, vezes A. Passa o 400 para lá, ele está com o sinal de mais invisível aqui na frente dele, então ele vai ficar agora com o sinal de menos, e ele é igual a 500 vezes A. Passa agora o 500 dividindo, já que ele está multiplicando, então menos 400 dividido por 500 é igual a A. E aí, simplifica os zeros, ficamos com menos, quanto é que é 4 dividido por 5? 0,8 metros por segundo ao quadrado é igual à aceleração no segundo caso. Então, nós já temos agora as nossas duas acelerações. E aí, enfim, podemos resolver o problema. Qual que é a diferença entre as acelerações da frenagem depois e antes? Ou seja, a gente faz depois menos antes. Quanto é que dá isso daqui? Vamos lá. Menos 0,8. Menos com menos temos um sinal de mais 0,5. Menos 0,8 mais 0,5, nós sabemos que é igual a menos 0,3 metros por segundo ao quadrado. Então, qual que vai ser a nossa resposta? Vai ser 0,3. Ah, mas aqui não tem o menos. Claro que não tem o menos. A questão pede para você calcular o módulo da diferença. E o que é um módulo? É um número sem o sinal. É o valor absoluto desse número. Então, qual é o módulo de menos 0,3? É só o número 0,3. E aí fechamos a questão.